the book of 2 Corinthians 2:14 and then 1 John 5:4. Vamos 2 Coríntios 2, capítulo 2, versículo 14, 2 Coríntios 2, e depois nós vamos no livro de João. 2:14. You want me to go ahead and read? Okay. 2 Coríntios 2, 14. Graças a Deus, que sempre nos conduz triunfantemente em Cristo, e por nosso intermédio exala a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. 1 John 5:4. 1 João 5:4. 1 João 5:4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. So we are going to talk about a life of victory in Christ, Então nós vamos falar sobre uma vida de vitória em Cristo. or a victorious life in Christ. Uma vida vitoriosa em Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for your word to us tonight. Pai, obrigado pela tua palavra a nós nesta noite. Thank you for your presence that is already in this place. Obrigado pela tua presença que já está nesse lugar. We ask that you continue to be with us Nós pedimos que o Senhor continue conosco and let your word come to us with clarity and authority. e que a tua palavra venha a nós com clareza e com autoridade. Help us to receive it with joy, Que nós possamos receber a tua palavra com alegria, mix it with faith, que a tua palavra possa misturar com fé nos nossos corações and obedience, e obediência, so we can have a life of victory para que nós possamos ter uma vida de vitória and fruitfulness. e sermos frutíferos. Help us, Holy Spirit, Nos ajude, Espírito Santo, in Jesus' name. no nome de Jesus. Amen. Amém. So I talked about our theme being a victorious life in Christ. Então, eu falei sobre termos uma vida vitoriosa em Cristo. And our goal is to understand the meaning of a victorious life in Christ. E o nosso alvo é entender o que é uma vida vitoriosa em We are also Cristo. going to understand some keys of a victorious life in Christ. E nós queremos também entender algumas chaves de como termos uma vida vitoriosa em Cristo. We are also going to understand that God still gives victory to his people today. E nós precisamos entender, Deus ainda dá vitória ao seu povo hoje. And I'm going to give some personal testimonies E eu quero compartilhar alguns testemunhos pessoais, where I've experienced victories in various ways in my walk with God. onde eu tenho experimentado vitórias de várias formas no meu caminhar com Deus. So what is victory? Então, o que é vitória? Is to overcome a challenge, É conseguir vencer um desafio, accomplish a task, conseguir completar uma tarefa or to triumph against opposition. ou triunfar contra a oposição. Is to win a context. Seria ganhar um desafio. Victory means Vitória quer dizer to make significant progress, para ter um progresso significante, to break new grounds. para abrir lugares novos. For a Christian, Para um cristão, a victory is to stand up, a vitória é nos posicionar to stand out, e nos colocar em pé and to become outstanding. e para nos tornarmos vitoriosos, completos Amidst life's challenge. no meio dos desafios da vida. So generally speaking, victory has to do with beating up and defeating an enemy or an opponent. Então, de forma geral, vitória significa você conseguir vencer ou ganhar de alguém que tem estado te resistindo ou quem está te opondo. An opponent that is contrary
to your desired outcome. E alguém que tem estado assim em oposição àquilo que você deseja. The life of those who believe in God, A vida daqueles que creem em Deus, those who serve God, aqueles que servem a Deus, those who love God, aqueles que amam a Deus, is always characterized é sempre caracterizado with victory. por vitória. But that also means Mas isso significa for também us to have victory, que para nós termos vitória, there will be battles in life. haverá batalhas. God has not promised us a life without battles, Deus não nos prometeu uma vida sem luta ou sem batalha, but He has guaranteed us victory. mas Ele tem nos garantido a vitória. And all through scriptures, E em todas as escrituras, we see that those who love God, nós vemos que aqueles que amam a Deus, those who serve God, aqueles que servem a Deus, those who believe God, aqueles que creem em Deus, they always have a testimony of victory. sempre têm um testemunho de vitória. Talk about Abraham, for example. Vamos falar de Abraão, por exemplo, From little to no chance of having a child, de ter, na verdade, uma pequena chance de ter um filho, na verdade, era nenhuma chance de ter um filho. he became the father of nations. Ele se tornou pai de nações. A life of victory. Uma vida de vitória. Talk about Joseph. Vamos falar de José. From being almost killed by his brothers, Aquele homem que foi quase morto pelos seus irmãos, almost hanged by Potiphar, quase foi enforcado por Potifar, but it turned out to become the greatest person in the civilized nation of his time. mas ele se tornou um dos mais importantes na nação mais civilizada da sua época. We know about David, Vamos falar sobre Davi, how he confronted Goliath, como ele confrontou e enfrentou a Golias, and he became victorious. e ele se tornou vitorioso. And he came from being a shepherd in the field E ele veio de ser um pastor de ovelhas no campo, to become one of the greatest kings in Israel. e ele foi de ser um pastor a ser um dos maiores reis To de the Israel. extent that Jesus called himself the son of David. Até ao ponto de o próprio Jesus se referir como sendo o filho de Davi. So God is a God of victory. Então Deus é um Deus de vitória. And God still gives people victory today. E Deus ainda dá vitória às pessoas So hoje. we are going to look at some keys to a life of victory. Então nós queremos olhar hoje à noite algumas chaves para termos uma vida de vitória. Number one key E a primeira chave for a life of victory para uma vida de vitória. is to become a child of God. Então a primeira chave, se tornar um filho de Deus. To become born again. Nascer de novo. To call God your Father. Chamar Deus de seu Pai. That's the beginning of victory. Esse é o início da vitória. The greatest victory in your life A maior vitória na sua vida is not to have a car. não é ter um carro, It's not to have a house. não é ter uma casa. The greatest victory in your life A vitória maior na sua is vida not to conquer a terminal illness or disease. não é nem vencer uma enfermidade, nem que seja terminal. The greatest victory in your life is not business success. A maior vitória na sua vida não é o sucesso Now, do seu negócio. those are important. São coisas importantes. In fact, God wants to give you victory in those areas of your life. E de fato Deus quer te dar vitória nessas áreas da sua But vida. victory begins with you becoming a born-again child of God. Mas a vitória começa quando você se torna um filho de Deus, That's nascido de novo. That's when you receive the genes of being victorious. É onde você recebe o DNA de ser vitorioso. That's when you win against anything that would hinder your victory later on. É nesse lugar, é desse lugar que você vai conseguir
vencer qualquer e toda oposição. Moreover, when you become a child of God, Quando você se torna filho de Deus, you enter into the covenant with God você entra numa aliança com Deus through Jesus Christ. através de Jesus That's Cristo. why we are calling it a victorious life in Christ. É por isso que nós chamamos uma vida vitoriosa em Cristo. Once you have a covenant with God, Quando when you are in covenant with God, você tiver uma aliança com Deus, Your battles become God's battles. As suas batalhas se tornam as batalhas de Deus. Your concerns become God's concerns. Aquilo que te preocupa, aquilo que é importante para você se torna importante para Deus. Your affairs become God's affair. O que diz respeito à sua vida se torna importante para você. Your business becomes God's business. O seu negócio se torna um negócio de Deus. Because you are a covenant child of God. Porque você é um filho de Deus, filho e tem aliança com o that's why Senhor. when David was confronting Goliath, Então é por isso quando Davi estava enfrentando Golias, he said, "Who is this uncircumcised Philistine?" ele disse: quem é esse incircunciso filisteu? Why was he mentioning circumcision? Por que ele estava falando dessa forma? Because Incircunciso. circumcision is a sign of the covenant that God made with Abraham. Porque a circuncisão era um sinal da aliança que Deus fez com Abraão. So David was invoking the covenant of the God of Abraham. Então Davi estava ali, ele estava citando e trazendo em evidência a aliança que Deus havia feito com By Abraão. invoking the covenant, E por trazer e declarar a aliança, David was saying, "This is not my battle. Davi estava dizendo: essa não é a minha batalha, This is God's battle, é a batalha de Deus. because I'm standing on the foundation of a covenant." Porque eu estou em cima, me posicionado em uma aliança. When you become a child of God Quando você se torna filho de and you're Deus walking in covenant relationship with God, e você está andando em aliança com Deus, you don't start your battles from defeat. You start them from victory. você não entra lutando as suas batalhas de uma posição de derrota. Você já entra lutando de uma posição de vitória. When you become a child of God, Quando você se torna um filho de Deus, you stop being the defeated, trying to get victory. You become the victorious the enemy is trying to defeat. quando você se torna um filho de Deus, você sai do lugar de ser sempre um derrotado, tentando ter vitória, e você passa a ser aquele que é vitorioso, que o inimigo está tentando derrotar. When you become a child of God, Quando você se torna filho de Deus, you are not When the you become a sick child trying of to God, get quando healed. você se torna You are the filho de healed. Deus, And you're walking The enemy in is trying to covenant make sick. relationship você with não God. é, e você está aquele enfermo buscando a cura. Você é aquele que já é curado, que o inimigo está tentando afligir Because com a by his enfermidade. stripes you are healed. Porque pelas suas pisaduras When you nós are, fomos when you are curados. in a covenant relationship with God, Quando você está num relacionamento de aliança com Deus, you are not the cursed trying to get blessed. You are the blessed the enemy is trying to put a curse upon. você não é alguém amaldiçoado buscando uma bênção. Você é alguém que já é abençoado e o inimigo procura te amaldiçoar. Because you are a covenant child of God. Porque você é filho e filha da aliança com So Deus. it is very, very important for you to understand that the basis and the foundation of a victorious life in Christ begins with being a child of God. Então é muito importante entendermos que a base de uma vida vitoriosa em Cristo inicia ou é feita quando nós nos tornamos filho ou filha de Deus. Not coming to church. Não é vir à igreja. You may come to church and you are not a child of God. Você pode até frequentar a igreja e não ser filho de Deus. Not singing in the choir or serving in the house of God. Não é cantando ou servindo, But being sure that you are a child of God. mas tendo essa certeza, essa convicção que você That you é have placed sim your faith in Jesus filho de Christ. Deus, que você tem colocado a sua fé em So Jesus second Cristo. key of a life of victory is having a vision.
Então, a segunda chave de uma vida de vitória é ter uma visão. A vision is the picture of the future you are trying to create. A visão seria aquela imagem do futuro aonde você quer chegar. The picture of the family you want to create. Talvez é a família que você deseja constituir. The picture of the career you want to create. Talvez é a profissão que você vai The buscar. picture of the business you want to create. A imagem, talvez, da firma que você quer começar, ou a profissão que você The quer seguir. ministry you are trying to create. O ministério que você quer desenvolver. In life, Na vida, we don't choose our battles. nós não escolhemos as nossas batalhas. Our vision chooses our battles. A nossa visão escolhe as nossas batalhas. If I say, for example, I'm going this direction, Se eu digo, por exemplo, eu vou nessa direção. by saying that I'm going this direction, Ao dizer que eu vou nessa direção, my direction has chosen my obstacles. a minha direção já escolheu para mim os meus The obstáculos. guitar is not going to be my obstacle Aqui atrás, esse violão não vai because ser meu I am not obstáculo. going that side. Porque eu não estou indo nessa Because I'm direção. going this way, Porque eu estou indo nessa my direção, obstacle is already in front of me. o meu obstáculo já está no meu caminho. When Joseph had a vision, Quando José teve uma visão, his vision a visão dele, chose his obstacles. que escolheu o obstáculo que ele enfrentaria, It chose the hatred of his brothers. foi o ódio dos irmãos para com ele, It chose the seduction of Potiphar's wife. a sedução pela esposa de It Potifar, chose the prison life. o tempo na cadeia. So your vision will determine your battles. Então, a visão que você tem é que vai determinar as batalhas que você And vai the same enfrentar. vision will empower you to overcome those obstacles. E a mesma visão vai te fortalecer para vencer aqueles You obstáculos. can never know a life of victory when you don't have a vision. Você não pode conhecer o que é uma vida de vitória se você não tem uma visão. You can never know what you can accomplish until you know your direction. Você nunca vai saber aquilo que você vai conseguir até que você saiba a direção que você vai. Number 3, E a terceira chave, key to a life of victory terceira chave para uma vida de vitória is to be free from the victim mindset. é ser livre da mentalidade de vítima. What is a victim mindset? O que é uma mentalidade de vítima? Is to say, oh, life has dealt me wrongly. É dizer, nossa, a vida não me tratou bem. Bad luck is always around my life. Eu tenho sempre uma péssima sorte em tudo que eu faço. Good things never happen to me. Coisas boas nunca acontecem comigo. I never get it right every time I try. Eu tento, mas nunca consigo acertar. You see, in Africa, Na África, our weather meteorology stations, they never tell us the right weather. aquelas pessoas que vão falar sobre o clima nunca acertam como vai ser. They always say one thing, another thing happens. Eles anunciam que vai ser de uma forma e sempre acontece outra coisa. So one time a parent asked for advice about the sun. Então, uma vez um pai pediu um conselho About the sun, sobre o sol. the child, Oh. Filho. So it was like, my son never gets anything right. Um pai foi falar sobre o filho dele. E ele falou, meu filho nunca acerta nada. No matter what he tries to do, he always gets it wrong. Tudo que ele tenta, ele não consegue, ele erra. I wonder what profession he should go for. E eu penso, qual vai ser a profissão dele? They told him to become a meteorologist. Falou assim, seja alguém que vai falar sobre o clima. Yeah, Vai- but I know here in Brazil is different. Aqui no Brasil talvez seja diferente. But if you are going to have a life of victory, you have to be free from the victim mentality. Mas se para você ter uma vida de vitória, você precisa estar livre da mentalidade de um vítima. How do you get de uma free from a vítima. victim mentality? Como ficar livre? Let go of the past. Fica livre
do passado. You cannot look forward to a life of victory when you are still holding on to what happened to you in the past. Você não pode seguir para uma vida de vitória se você ainda está segurando o que aconteceu com você no passado. The disappointment, Talvez você ficou decepcionado. the betrayal, Você foi traído. the failure, Você fracassou. what wrong choices you make. Talvez escolhas erradas que você fez. Don't build a camp around the past. Não acampa e estaciona no lugar no passado. In the book of Acts 28, No livro de Atos, capítulo 28, the Bible says that Paul, when he was in one island, a Bíblia relata que Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele estava numa ilha, a serpent got hold of him. uma serpente grudou na mão dele. And the scripture tells us E a Bíblia nos diz that Paul shook it into the fire. que o que Paulo fez, ele apenas sacudiu o braço e jogou aquela serpente That's no fogo. what we need to do with our past. E é isso que nós precisamos fazer com o nosso passado. We shake it off. Nós sacudimos, Somebody disappointed you. nós ficamos livres. Don't hold them in your heart. Shake it off. Alguém te traiu, alguém te decepcionou, sacode e deixa para trás. Something didn't work out. Algo não funcionou como deveria, Don't camp there. não fica parado naquele lugar. Shake it off. Sacode. You know, it has been said Tem sido dito that when you hold something, que quando você segura algo, the longer you hold it, quanto mais você segurar, the longer it becomes heavy. aí começa a tornar pesado. If I hold this phone long enough, Se eu segurar por muito tempo esse telefone, from morning to evening, desde manhã até de noite, I continue holding it. eu continuo segurando. The longer I hold it, Quanto mais eu segurar, the more it becomes heavy. mais pesado fica. Time will come, E o tempo vai chegar, my fingers will be affected. até meus dedos vão começar a sentir. My nerves will be affected. Os nervos da mão vão ser Maybe they will have afetados. to cut off my finger to get this phone out. Talvez vão ter que cortar meus dedos para tirar esse telefone. And as these nerves get affected, the whole hand gets affected. E afeta os nervos, afeta o braço. Maybe they will need to cut off the whole arm because I'm still holding on to this phone to rescue my life. Talvez eles vão ter que tirar até meu braço para me livrar desse telefone que eu estou segurando. So a life of victory requires you to let go of the past. Então, uma vida de vitória você precisa, para ter uma vida de vitória, você precisa ficar When livre do Joseph passado. was in Egypt, Quando José estava no Egito, he had two children, two sons. ele teve 2 filhos. One was called Manasseh, Um foi chamado Manassés the other Ephraim. e o outro Efraim. Manasseh means Manassés to, significa to forget the past. esquecer o passado. And Ephraim means E Efraim significa to be fruitful, para ser frutífero, to have fulfillment, para ser ser completo, to achieve destiny. para alcançar um destino. But the order is very important. Mas a ordem é muito importante. Before Ephraim, Antes de Efraim, Manasseh has to be born. Manassés tem que nascer. Before a life of victory, Antes de uma vida de vitória, before fulfillment of vision, antes de ter o cumprimento da visão, you have to pass through Manasseh. você tem que ter experiência com Manassés. You have to experience Manasseh. Você tem que experimentar A aquilo moment que of Manassés letting go significa. of the past, O momento onde você vai soltar e ficar livre do passado, so you can embrace a life of victory. para que você possa abraçar uma vida de vitória, So you can embrace the fullness of your potential. para que você possa abraçar a plenitude do seu So you can potencial, achieve fulfillment of purpose. para que você possa alcançar a sua visão. So we need to let go of the past if we are going to be healed of the victim mentality. Então nós precisamos ficar livre do passado para sermos curados ou libertos da mentalidade de vítima. The third key E for
living a life of victory Então, a próxima chave para viver uma vida de vitória is you have to believe God for the miraculous. você precisa crer no Senhor pelo milagre. Because if you are going to experience victory, Porque se você vai experimentar a vitória, it's not going to happen in our natural ability. não vai acontecer na nossa habilidade natural. For sure you have a part to play, Então, com certeza, você tem um papel a exercer, uma função, but you need divine intervention to live a life of victory. mas você precisa da intervenção divina para viver uma vida de I vitória. want us to read in the book of Proverbs 30 verse 4 and 5. Vamos olhar em Provérbios 30, versículos 4 e 5. Provérbios 30, Yes. 30, versículos 4 e 5. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas na sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Certamente você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. So if you summarize those questions, Então, se você resumir essas perguntas, the question is, who can do the impossible? a pergunta se torna: quem pode fazer o impossível? Say, who has ascended up into heaven and descended? Quem já subiu aos céus e desceu? Who has gathered the wind in his fist? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Who can collect water in his clothes? Quem embrulhou as águas na sua capa? What is his name and what is his son's name? Qual é o nome dele e o nome do seu filho? Your guess is as good as mine. Você pode falar assim: olha, eu não sei. O que você achar é o que eu vou achar. God who does the impossible. Mas é Deus que faz o impossível. In my life, I've seen God do impossible things. Na minha vida eu tenho visto Deus fazer coisas impossíveis. I'm going to say a few as time allows us in the next 5 minutes as I conclude. Eu quero compartilhar rapidamente dentro do nosso tempo. In 2003, I was to go to the United States. Em 2003, eu tinha uma viagem marcada aos Estados Unidos. In Africa, it's very difficult to get a visa to the United States. Na África é muito difícil conseguir um visto para os Estados Unidos. In my country, if you get a visa to USA, people want to know, are you really a human being? No meu país, se você consegue o visto para os Estados Unidos, as pessoas até querem saber se você é um ser humano mesmo. So I went to the embassy and the consular said he did not even talk to me. He just saw me and said no. Então eu fui na embaixada e o cônsul ali nem me entrevistou. Ele me olhou e disse não. To cut the long story short, para resumir essa história, another time I went back. Eu voltei uma próxima vez. As I was about to arrive at the counter, quando eu estava prestes a chegar no balcão, a strange thing happened. Algo estranho aconteceu. The systems of the US Embassy shut down. Todo o sistema do computador da embaixada deu pane. The consular said, I don't know what to do for you now because you have been here before. I cannot even see the information we wrote about you. I don't know what I can do for you. E o rapaz, o cônsul que estava me atendendo, falou: eu não sei o que eu posso fazer por você, porque agora eu não tenho acesso às informações, não sei, eu sei que você já veio uma vez, mas eu não tenho acesso às informações, não sei o que fazer por você. He said, wait a minute. Mas ele falou: espera só um minutinho. Now, again, to cut the long story short. Então, resumindo. He said, I'm going to give you a visa to America, but when you come back, you come to the embassy here and say hello to me. Ele falou: eu vou te dar um visto para os Estados Unidos, mas quando você retornar dos Estados Unidos, eu quero te pedir para voltar na embaixada e falar comigo. And even he wrote in my passport on the visa page, he said, return back and report to the embassy. Ele até colocou na página do meu passaporte: retorna à embaixada e fala comigo. After getting the visa,
Quando eu recebi o visto, I didn't have the flight ticket. you did not? I didn't have. Eu tinha a passagem And I was going to do my Bible school in USA at the time. e naquela época eu iria fazer um seminário bíblico nos Estados Unidos. The day reached and I didn't have the air ticket. Eu não tinha a passagem, mas eu iria fazer o estudo bíblico nos Estados Unidos. Chegou o dia certo de ir e ainda não tinha a passagem. The school was sponsored, but I was supposed to be responsible for my traveling. O estudo lá estava pago, mas eu tinha que cobrir as minhas despesas de viagem. And when the day came, I was staying with someone. I packed my bags. I left the house without my air ticket. E chegou o dia que eu precisava ir viajar para os Estados Unidos. Eu estava na casa de um amigo, eu fiz minhas malas e eu saí, mesmo sem ter a passagem. I still don't understand how I did that. Eu ainda não entendo, até hoje não entendo como que eu consegui fazer isso. I reached somewhere in the middle of the way because Kampala city is between where I stay and where the airport is. So I reached the downtown. Então, eu cheguei mais ou menos no meio do caminho entre onde eu estava e o aeroporto, que coincidia com sendo o centro da cidade. I put my bags down. Eu coloquei as minhas malas no chão. I put my face in my hands. Eu coloquei o meu rosto nas minhas mãos assim. Clearly, I had a voice in here. E eu tinha uma voz clara aqui dentro. To go to someone. Para ir até alguém. I reached there, I talked to him. E eu fui até essa pessoa que eu senti. I said, I'm going to USA. Eu falei para essa pessoa, estou indo para os Estados Unidos. My bags are already with me. I left them somewhere. Eu já estou com minhas malas. I don't have the air ticket. Mas eu não tenho a passagem. He looked at me like something was wrong with my head. Ele me olhou como se eu tivesse louco. He said, "That's a lot of money." Ele falou para mim, é muito dinheiro. And I am married. If I'm going to give you, I have to talk to my wife. E eu sou casado. Se eu for dar esse dinheiro para você, eu tenho que falar com minha esposa. After a short interruption, depois de uma breve interrupção, he said, "David, ele falou, David, I have never done this. Falou assim, eu nunca fiz isso. But let us go to the bank." Mas vamos no banco. And then went. I paid the ticket. I traveled that same day. I was able to catch up with my program in the USA. E ele foi no banco, ele retirou o dinheiro, eu consegui comprar a minha passagem e fui fazer os meus estudos. We serve a God of victory. Aleluia! Servimos um Deus de vitória. A few years ago, alguns anos atrás, where our church is in Africa, we are near a military base. O local que é a nossa igreja na África, nós estamos perto de uma base militar. We have families of soldiers who are members of our church. E nós temos famílias dos soldados que frequentam a nossa igreja. But some of the families, you find that the man is not a Christian, but the children and the wife come to the church. E muitas vezes o que acontece é que o pai ou o homem da família não é cristão, mas a sua esposa e crianças vêm e são. And in Africa, people honor pastors. E na África, as pessoas honram os pastores. So when this soldier who was not coming to the church saw how his wife was honoring me, e então quando esse soldado que não estava frequentando a igreja, mas ele viu como a esposa dele estava me honrando, he could not handle it. Ele não ficou bem com aquilo. His decision, I have to kill the pastor. Ele falou assim, eu vou ter que matar esse pastor. He set the day to come and kill me in the church. E ele planejou o dia que ele iria até a igreja para me matar lá dentro da igreja. But before that happened, God showed me a vision. Mas antes disso acontecer, Deus me deu uma visão. It was a very strong vision. Era uma visão muito forte. I got up from that vision, my body was vibrating. Eu levantei de onde eu estava quando eu tive a visão e meu corpo chegava a tremer. I went into prayer and fasting. I did not know what was happening, but God, in that vision, I saw a battle. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas naquela visão eu vi uma batalha. Então eu iniciei um tempo de oração e jejum. I saw airplanes, warplanes fighting around my life.
Eu vi aviões de guerra, caça de guerra, lutando em cima da minha I saw like vida. a huge dragon coming to swallow me up. Eu vi como se fosse um grande dragão que vinha para me engolir. I just knew that something was not correct. Eu sabia que algo não estava correto. So I went to prayer and fasting Então eu entrei em oração e jejum to break the power of that thing that was supposed to disorganize my life or eliminate my life. para quebrar o poder daquilo que queria me eliminar. I finished the fasting, I forgot about it. Então eu terminei o período de jejum e acabei até esquecendo. So the day came, the man came to the church to kill me. He came on a Saturday. Então chegou o dia que aquele soldado havia planejado ir até na igreja para me matar, e era um sábado. Because on Saturday we go to prepare for Sunday, we go to make the place ready for the Sunday service. Porque sábado nós temos costume de ir na igreja e de preparar tudo para o culto de domingo. And usually every Saturday I am at church. Então sempre, todo sábado eu estou na igreja. Because on Saturdays we also talk to our church workers, we tell them about our values, our culture, we sort out things on Saturdays. Muitas coisas acontecem no sábado. É um tempo que nós tiramos com os líderes para ensino, para encorajar. Muitas coisas acontecem. So I was supposed to be there by all means. Então, de todo jeito eu estaria ali. But that day, for some reason, I didn't make it. Mas naquele sábado específico, por algum motivo, eu não fui. He came, he didn't find me. Aquele soldado foi até na igreja, ele não me He achou. came with his pistol Ele chegou com seu revólver and he didn't find me. e ele não me achou. So he decided that I'm coming tomorrow. Então ele decidiu, eu vou voltar aqui amanhã. When he is preaching tomorrow, Quando ele estiver pregando amanhã, I'm going to shoot him on the pulpit. aí eu vou atirar e matá-lo. But that very night, Mas naquela noite, his boss called him o chefe dele ligou para ele and gave him an assignment outside town. e deu a ele uma tarefa que ia exigir que ele saísse da cidade. And he could not come and accomplish his mission. Então ele não pôde ir até na igreja para cumprir a sua missão. We serve a God of victory. Nós servimos um Deus de vitória. So how do I know about this? Como que eu sei desses acontecimentos? Because when he didn't come, Porque quando ele não foi, he called the nearest police post near the church. ele ligou para a polícia perto da He igreja. said, I'm supposed to go to the church, but I couldn't go. You go and talk to the pastor. E ele falou para aquela polícia, era para eu ir da igreja, mas eu não posso ir, eu quero que você vá e converse com aquele So pastor. I went to the police. They called him on the phone. Então eu fui até na polícia que tinha ligado, And he himself on the phone, he told me all the story I've just told you about. então esse policial chegou na igreja, me chamou e eu peguei o telefone e conversei com o próprio soldado e ele me contou essa história. We are children of victory. Nós somos filhos de vitória. It doesn't matter what the enemy wants to put up over your life. Não importa aquilo que o inimigo tenta fazer na sua vida. It doesn't matter the challenge that is before your life, Não importa o desafio que está diante da sua before vida, your family, diante da sua before família, your business, diante do seu negócio, before your health. diante da sua Once saúde. you become a child of God, Uma vez que você se torna filho de Deus, victory is your inheritance. vitória é a sua herança. Victory is your right. Vitória é o seu direito. Victory is part of your covenant privileges. Vitória faz parte do privilégio de ter aliança com Deus. So you have to make sure that you know your relationship with God. Então você tem que ter certeza que você sabe qual é o seu relacionamento com Have a Deus. clear vision of what you want to accomplish with your life. Tenha uma visão clara daquilo, da direção, daquilo que você quer conquistar na sua vida. Find freedom from the mentality of victimization. Fica livre da mentalidade de vítima. That's why you have pastors here. Por isso que você tem pastores aqui. Whatever has happened to you, Aquilo que tem acontecido com você, maybe in your relationship, maybe in your past relationships, talvez em relacionamentos passados, battles you are facing while you are doing day-to-day life, batalhas que você está enfrentando, whatever has made you
adapt the mentality of a victim, seja qual for o motivo pelo qual você adotou a mentalidade de vítima, find freedom busca a through libertação the ministration of this church, através do ministério dessa igreja, through deliverance from those things that are making you having a victim mindset. fica livre daquilo que tem te prendido uma mentalidade de vítima. Finally, make sure you believe that God still does miracles. E finalmente, acredita, creia de todo o coração que Deus ainda faz milagres. Let's stand up on our feet. Vamos ficar em pé. Queria chamar a equipe de louvor. So, we talked about being a child of God. Falamos sobre sermos filhos de Deus. Our life of victory begins with you becoming a child of God. A nossa vida de vitória inicia quando você se torna um filho ou filha de Deus. Are you sure that your name is written in the book of life? E a minha pergunta para você nessa noite, você tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida? Do you know for sure that you have a personal relationship with Jesus Christ? Você tem certeza do seu relacionamento pessoal com Deus? Maybe your spouse is, but are you sure? Talvez o seu cônjuge é, mas você tem certeza? Maybe your parents are, but are you sure? Talvez os seus pais são, mas e você? Maybe you love God, but are you sure you have a personal relationship with Jesus Christ? Talvez você ama a Deus, mas você tem certeza que você tem um relacionamento I want to pessoal give you an opportunity com Deus? tonight. I want to Eu quero te dar uma oportunidade hoje à noite make Jesus Christ para fazer o Senhor, the Lord of your life. o Senhor Jesus, o Senhor da sua vida. And if you are such a one and you want me to pray for you to put your life in Jesus Christ, E se você gostaria de recebê-lo nesta noite como o Senhor da sua vida, e eu quero orar por você. I want you to lift up your hand. Se tem alguém aqui que gostaria de tomar essa decisão, eu quero te convidar a levantar a sua mão. You want to receive Jesus Christ, the Lord and Savior? Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? I want you to lift up your hand. Levanta a sua mão. Thank you, Jesus. Aleluia. Okay, we are going to pray generally because of time. Let us sing that song, and then we are going to pray generally, and I will ask the pastor to come and continue Okay. the service. Glória a Deus. Nós vamos orar, mas antes de orar, vamos declarar esta canção. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. De milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão,
está aqui you are having a battle e talvez você está tendo uma batalha, in passando an por uma area of your batalha life, em uma área da sua vida. maybe a battle in the area of your health, Talvez uma batalha na área de saúde. a battle to do with children, Talvez uma batalha que tenha a ver com seus a filhos, family relationship, relacionamento familiar. in your business, in your career, Talvez no seu negócio, na sua profissão. and you are believing God for victory. E você está crendo pela I vitória want do you Senhor. to lift up your hand, Eu quero que você levante as suas mãos. and I want you to call upon the name of the Lord for victory tonight. E nós vamos clamar o nome do Senhor. I want you to declare victory in that situation. E nós vamos declarar a vitória do Senhor Father, nessa in the name of situação. Jesus, Pai, no nome de Jesus, we come before you tonight. nós chegamos diante do Senhor nesta You are noite. the God of victory. Tu és Deus de You are vitória. a God of covenant relationship. Tu és Deus de aliança. I ask tonight E eu peço nesta that noite you take on the battles of your children. que o Senhor luta as lutas dos seus filhos. Fight for them. Luta por eles. I decree victory. Eu In the declaro areas of vitória na área de saúde. I declare every sickness and disease, Toda enfermidade, toda doença, go in Jesus' name. sai em nome de Loose the Jesus. lives of God's people tonight. Sai da vida dos filhos de Deus I nesta command you to noite. be Em healed. nome de Jesus. From the crown Ordeno of your head que seja curado to the soles of your feet. sua cabeça até os Now in pés. Jesus' name. No nome de Jesus. I decree No nome victory in our de Jesus. finances. Eu declaro vitória nas I finanças. decree victories in our businesses. Eu declaro vitória nos negócios. Victory in our career pursuits. Vitória na nossa profissão, no nosso trabalho. Father, we thank you. Pai, nós te agradecemos. I declare that you are the God that works miracles. Pai, eu declaro que tu és o Deus The que God faz who does the milagres. impossible. Tu és o Deus que faz o impossível. Give us an experience of a miracle. Senhor, nos dê um milagre. To the one that needs a miracle, Lord. Para cada que precisa de um milagre, dê um Father, we milagre. thank you, Lord. E Pai, nós te agradecemos. We give you glory. Nós te damos toda a glória. In Jesus' precious name. No nome precioso de Jesus.